Paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Assembleia de Deus Madureira. Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique. Estamos juntos aprendendo nas revistas da Escola Bíblica Dominical. Eu moro em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na palestra, para EBD, para missões, eu já fui missionário. Pela graça de Deus, abrimos 8 igrejas. Se você deseja que nós falemos sobre família, já fui líder de departamento de família, muitos anos de curso para casais também. Se você deseja que nós falemos sobre os dons do Espírito Santo, pela graça de Deus, recebi os dons de curar, temos orado por onde passamos. Jesus tem curado centenas de pessoas. Então, nos convite, nós estaremos aí com todo prazer. Qualquer tema que o irmão desejar, nós podemos estar aí dando uma palestra, pregando, ganhando almas para Jesus Cristo, também orando para que os irmãos sejam batizados com o Espírito Santo, também orando para os irmãos receberem dons do Espírito Santo. Nos convide, nós estaremos aí. Neste trimestre nós temos estudado nas revistas Betel Dominical Adultos com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Então temos estudado aí sobre Jesus Cristo e o seu ministério, o seu trabalho, o seu serviço na obra de Deus. Então Jesus tinha uma tarefa difícil para fazer, treinar aqueles homens em 3 anos só. Veja só, se nós olharmos pelo lado natural, nós vamos dizer, jamais vai conseguir fazer uma igreja com esses homens. Mas tudo era espiritual. O mais importante é o reino espiritual. Tudo começa lá em cima, não é aqui embaixo. A origem tem que ser divina. O reino espiritual é primeiro do que o reino material. Se nós quisermos alguma coisa aqui embaixo, primeiro tem que ser construído lá em cima. A igreja no início não tinha Bíblia, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo. Oravam muito, jejuavam muito. Então tudo que estava profetizado a respeito de Jesus e a sua tarefa de vir ao mundo como homem, viver como homem, pegar sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morrer por nós na cruz e ressuscitar. Tudo isso estava escrito, estava profetizado, ou seja, vaticinado, né? E tudo Jesus cumpriu e tudo se realizou como estava escrito, porque Jesus foi servo, obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Nós já estudamos aí na lição 1, Marcos e o seu Evangelho, lição 2, no coração de servo, lição 3, particularidades do servo, lição 4, o servo que age com excelência, lição 5, o servo e as multidões, e hoje vamos estudar a lição de número 6, a autoridade do servo. Nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Abinaí Vargas. Então hoje vamos ver aí a autoridade de Jesus Cristo. Essa autoridade foi dada por Deus a Jesus Cristo. Veja que Jesus, após receber o batismo com o Espírito Santo, no dia que foi batizado nas águas, né, descia sobre ele o Espírito Santo, a partir daí Jesus então é conduzido para o deserto para ser tentado. Ali é um treinamento, né? Ali você tem que saber que sempre, antes de Deus nos dar poder, antes de Deus começar a nos usar, primeiro Ele vai nos provar, vai nos testar, sempre é assim. Então, tem um período difícil, onde nós vamos orar, jejuar, ficar ali na dependência de Deus. Muitas vezes vamos pensar que Deus nos abandonou, que Deus não quer nos usar, e nós vamos até chegar a nos desesperar por Deus, pela presença de Deus, pela resposta de Deus, pela orientação de Deus. Mas tudo isso é o treinamento. Deus está nos preparando para nos usar tremendamente. Então, Jesus foi assim também.
para o deserto, passou ali 40 dias em jejum, em oração, meditação na palavra de Deus, venceu as tentações de Satanás e agora ele estava pronto para iniciar o seu ministério. A partir daí então começam a acontecer os milagres através de Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo, portanto, o poder que Jesus usou em todo o seu ministério foi concedido, foi dado pelo Espírito Santo. Todos os dons do Espírito Santo, a plenitude do Espírito estava sobre ele. Então, saber, por exemplo, o pensamento de alguém, saber sobre o futuro, tudo isso está dentro dos dons do Espírito Santo. É revelado pelo Espírito Santo. Fazer milagres, as curas, tudo isso está dentro dos dons do Espírito Santo. Andar sobre água, comandar ali a tempestade, tudo isso está dentro dos dons do Espírito Santo. A expulsão de demônios, libertação, está dentro dos dons do Espírito Santo. Então tudo está ali. Então aí, palavra de sabedoria é o quê? Uma revelação a respeito do futuro. Palavra de conhecimento, uma revelação de coisas do passado ou do presente, que está oculto. Aí, dom de discernimento de espíritos, olha aí, expulsão de demônios, ver aí que as pessoas estão pensando, isso aí está dentro do discernimento de espíritos. Em fé, aí o que tem dentro do dom da fé? Ressurreição de mortos, aí dom de milagres, aí cego ver, surdo ouvir, andar sobre águas, parar a tempestade, tudo isso está dentro do dom de milagres. Aí curar as pessoas, dons de curar. Aí dentro da edificação, consolação e exortação está o dom de profecia. Então os dons, todos os dons do Espírito Santo operavam através de Jesus. Vamos ver aí o texto áureo da lição. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Então veja, dentro do dom aí, de maravilhas ou milagres, então Jesus recebeu a capacitação para ter a autoridade sobre aí a natureza. Se nós olharmos no Antigo Testamento, vamos ver lá, o sol parou. Então todo o universo parou ali, na verdade, lá no tempo de Josué. Isso está dentro do dom de milagres. O relógio de Acais, olha lá, aquilo voltar, quer dizer o quê? É um dom, dentro do dom de milagres. Milagre é sempre uma ação sobrenatural de Deus na natureza. Então, aí andar sobre as águas está dentro do dom de milagres. Olha aí, você quebrou uma lei natural. Então Deus quebra uma lei natural. Andar sobre as águas, não tem possibilidade do ser humano fazer isso. Só mesmo por uma ação sobrenatural de Deus. Mandar uma tempestade parar, o mar se aquietar. É um milagre, é só uma ação sobrenatural de Deus. Está agindo na natureza. Olha aí, alguém nasceu aleijado, vai ficar aleijado até a morte. Você orou, ele foi curado. Aí já não é dom de curar, porque não ficou doente para ser curado. Aí já nasceu assim, então precisa de um milagre para a ação na natureza. Naturalmente morreria aleijado, mas ele andou. Então, isso foi uma ação sobrenatural, quebrando a lei da natureza. Alguém nasceu cego, vai morrer cego. Então, se ora e ele na hora é curado, ele volta a ver, não é dom de curar, ele não ficou cego depois. Ele nasceu já assim, então é preciso um milagre, que é uma ação sobrenatural, que vai mudar a natureza, vai mudar uma ordem natural das coisas. Verdade aplicada. A revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos, deve produzir em nós confiança e impulsionar-nos no cumprimento da missão evangelizadora. Então veja que Jesus, ao ressuscitar, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora ele diz para nós, então, vocês vão, preguem o evangelho a toda criatura, e os sinais acompanharão vocês. Olha aí, Jesus disse: vocês vão fazer maiores obras do que eu fiz. Então ele recebeu o Espírito Santo,
que Ele concedeu todo o poder para fazer o que fosse necessário na obra de Deus. E nós, ao recebermos de Jesus a autoridade dele para fazermos, olha bem, nós recebemos o mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu, o mesmo Espírito Santo, que é Deus mesmo, mora dentro de nós. Não existe poder maior, não existe como parar o Espírito Santo, como impedi-lo de agir, a não ser a nossa incredulidade. Se nós não acreditarmos, não vai ser realizado nada. Mas se nós tivermos fé, então nós faremos maiores obras do que Jesus fez. Por quê? Porque ele passou pouco tempo em seu ministério terreno, 3 anos e meio. Nós temos a vida inteira. Então é preciso que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, acredite. Acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Acredite, nós podemos ser usados. Eu tenho orado, mais de 1000 pessoas são curadas por mês. Acredite, isso é para nós, para todos nós. Se Ele usa uma pessoa que morava lá no Maranhão, Imperatriz, o estado mais pobre do Brasil, pessoa que não sabia de nada, não era nada. Imagine você que está aqui, você, por exemplo, mora em São Paulo, já fez um curso maravilhoso aí de teologia, você que já nasceu na família evangélica. Imagine, eu fui aceitar Jesus já com 30 anos, você que já nasceu no lar evangélico, foi criado, quantas escolas bíblicas dominicais você já foi, você recebeu um treinamento, você recebeu um ensino, você congrega na igreja maravilhosa. Imagine, você pode ser usado tremendamente por Deus, pode ganhar milhões de almas para Deus. Então vamos nesta lição estudar aí sobre a manifestação dessa autoridade de Jesus concedida pelo Espírito Santo, porque Jesus estava na terra como homem, lembre-se disso. Essa autoridade foi concedida e foi manifestada a todos. Então a autoridade de Jesus era sobre natureza, era sobre animais, sobre pessoas, sobre tudo, sobre Satanás, seus demônios, aí tempestade, vento, sobre árvores, sobre demônios, enfermidade, doença, sobre as coisas ocultas, sobre as pessoas, sobre as autoridades. Então Jesus recebeu autoridade sobre tudo, sobre todos. Vamos ver aí os textos de referência, Marcos 4, 35 a 40. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então vejam, ali uma tempestade, O mar da Galileia, ele está bem abaixo do nível do mar, e ali sempre tem essas tempestades. Então, mesmo que de repente o vento amenize um pouco, mesmo assim ainda continuam as águas agitadas, ainda continuam aí às vezes as chuvas de repente. Então, uma coisa assim inexplicável, E nesse momento eles estavam passando por essa tormenta e Jesus tranquilo, dormindo. Dormindo por quê? Porque uma pessoa que tem fé em Deus, ele não se apavora com nada, está tranquilo. Enquanto o mar aí significa o mundo, enquanto o mundo está agitado, o mundo está todo atrapalhado, não sabe para onde vai, não sabe como resolver a situação, todo mundo desesperado. Aquele que tem fé em Deus está tranquilo, está em paz, deita de noite
e dorme tranquilo, porque confia em Deus. Sabe que aquele que domina sobre tudo e sobre todos está no controle de tudo. Pode qualquer coisa, não existe nada difícil para Deus, nada impossível para Deus. Então Jesus estava tranquilo, dormindo. Os discípulos é que estavam desesperados. E Jesus disse por quê? Faltava o quê? Fé. A situação pode estar mais terrível que existe. Jesus chega, acaba tudo. Então o que falta? Jesus. Tudo se cumpre em Jesus, tudo se resolve em Jesus. Jesus tem poder, autoridade de Deus para perdoar pecados. Não tem nenhuma autoridade humana acima de Jesus e nem mesmo no reino de Satanás. Ele tem autoridade, poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Jesus agora, ele é o que? A fonte da autoridade, ele que dá a autoridade, ele que escolhe os ministérios, coloca na igreja, dá autoridade para os ministérios. Então a autoridade de Jesus é inquestionável. Oremos para que cada um de nós recebamos e aqueles que já receberam, que creiam, que já receberam a autoridade de Jesus. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, todo o poder do inimigo, todo o poder de Satanás, e nenhum mal lhes causará dano, nada. Veja só, ele deu a nós a autoridade, deu esse poder sobre tudo, sobre todos. Nós devemos o quê? Crer e praticar e colocar isso em ação. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, desperta teu povo, Senhor, para marchar como um grande exército. Oh, Senhor, pregando o teu evangelho com poder, para que as pessoas creiam, se convertam. Em nome de Jesus. Abre-se o nosso entendimento. Amém? Glória a Deus. Vamos ver os tópicos e subtópicos pelos quais nós vamos passar essa lição. No tópico 1, autoridade sobre a natureza. Subtópico 1, autoridade sobre a tempestade. Subtópico 2, autoridade sobre o vento. Subtópico 3, autoridade sobre as árvores. No tópico 2, autoridade sobre os demônios. Subtópico 1, uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Subtópico 2, uma autoridade inquestionável. Subtópico 3, Jesus concede o poder de expulsar os demônios. No tópico 3, autoridade sobre as enfermidades. Subtópico 1, autoridade sobre todas as doenças. Subtópico 2, o legado de autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Subtópico 3, autoridade para levar esperança a muitos. Então vamos passar aí comentando todos esses tópicos e subtópicos. Não se esqueça de dar aí um like, de se inscrever no nosso canal. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também os estudos escritos, alguma coisa a mais do que está na revista, então nós passamos para você gratuitamente. Entre em contato conosco, o telefone está aí, 99 é o DDD, e o telefone 991520454. Aí nós mandamos para você em PDF e também PowerPoint. E a lição escrita extra, aí em Word e em PDF. Divulgue nosso trabalho, passe aí nos grupos, passe para outros também, esses links aí dos nossos vídeos, para que os outros também possam assistir e passe para outros. Vamos à introdução da lição. Vamos prosseguir o estudo acerca de Jesus Cristo a partir do Evangelho de Marcos, focando um aspecto que faz a diferença, a autoridade de Jesus. Veremos seu significado, sua demonstração e seus efeitos na vida dos discípulos do Senhor. Então vamos continuar estudando aí sobre Jesus como servo de Deus. E agora vamos ver aí sobre a autoridade de Jesus. Vamos ver aí os efeitos dessa autoridade sobre tudo e sobre todos no ministério de Jesus. No tópico 1, autoridade sobre a natureza. Podemos aprender com Jesus que a autoridade, o direito e o poder de dar ordem e se fazer obedecer. Em geral, esta alusão se faz às pessoas que administram ou que desempenham alguma liderança. Neste sentido, a presente lição objetiva é demonstrar que Jesus Cristo possui autoridade não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Veja bem que há uma diferença aí entre
Jesus em seu ministério terreno, como homem, e agora em Mateus 28 já é Jesus depois de morrer e ressuscitar, que ele recebe do Pai toda a autoridade sobre tudo, sobre todos. Todo poder me foi dado sobre o céu e na terra. Então há uma diferença aí, tá? Aqui Mateus 28 ele já está falando, né, de Jesus como Deus. Já no seu ministério nós vemos Jesus como homem. Então no seu ministério era o que? Era o Espírito Santo que concedia a Jesus a autoridade sobre tudo isso. Jesus estava mostrando para nós no seu ministério que um homem aí cheio do Espírito Santo pode também ter autoridade. Então aí comandar sobre a natureza, sobre demônios, né? Sobre tudo. Então nós recebemos o Espírito Santo mesmo que estava em Jesus. Então ele nos concede essa autoridade, ele nos concede poder. Se nós formos estudar os evangelhos, então nós vamos ver que metade dos evangelhos fala sobre sinais, prodígios, maravilhas, sobre essa operação sobrenatural do Espírito Santo através de Jesus. Então aqui no tópico 1 nós estamos estudando a autoridade de Jesus sobre a natureza. Aí no tópico 1, subtópico 1, a autoridade sobre a tempestade. Esse milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a divindade de Jesus. Podemos ver que, ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Nesta passagem, Marcos 4, 35 a 41, repousa a certeza de que exclusivamente aquele através do qual todo o universo foi criado é capaz de ter o total controle sobre as leis da natureza. Lemos no Evangelho de Marcos que, ao ser acordado pelos discípulos, Jesus se ergueu e repreendeu o vento e ordenou que o mar se aquietasse. Marcos 4, 39. Assim notamos perceptivelmente no texto que, sob a autoridade de Jesus, na mesma hora o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Então, mais uma vez, lembrando os irmãos, Jesus está na terra como homem, agora ele foi cheio do Espírito Santo, é a Bíblia que diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, né? E recebeu o que? Poder do Espírito Santo para ministrar, para ter autoridade sobre tudo, sobre todos. Então veja Jesus aqui como homem, não se esqueça. Quem lhe concedia essa autoridade? O Espírito Santo. Assim como nós estamos na terra, né, somos homens, mas se nós vivemos cheios do Espírito Santo, aí então nós teremos também esse tipo de autoridade sobre a natureza. Quantos servos de Deus, eu mesmo, antes mesmo de ser crente, eu vi um pregador pregar, ele estava num anfiteatro e a cobertura era daquelas telhas de alumínio. Então quando ele foi pregar, aconteceu ali um barulhão doido, chuva caindo ali, um barulho, ninguém ouvia mais nada. E ele apontou para o céu e disse: para a chuva, em nome de Jesus. E a chuva parou na mesma hora. Veja aí, é uma ação do Espírito Santo, uma ação sobrenatural sobre a natureza. E a natureza obedece. Já vi várias vezes contar sobre pregadores, né, que foram, por exemplo, no Ceará, tinha aí 6 meses, 7 meses que não chovia, e de repente chegou lá e disse: chuva, em nome de Jesus, vem. E choveu. Já aconteceu? Já. Então, é uma autoridade concedida pelo Espírito Santo. Isso vem através de um dom chamado o quê? Milagres ou maravilhas, é a mesma coisa. Então, lembrando do Antigo Testamento, né? Quantos milagres aconteceram, né? Ali a água virar sangue, né? Aí Jesus fez aí a água virar vinho, né? Aí vimos lá o sol parar, o relógio lá voltar. Tudo isso são
milagres são ação de Deus na natureza. É uma ação sobrenatural sobre a natureza que modifica uma lei natural. É uma quebra de uma lei natural. Então Jesus, dormindo tranquilo, os discípulos o acordam desesperados, pensando que iam se afogar, que iam morrer. E Jesus repreende na mesma hora o que causava a tempestade. Os ventos. De repente parou o vento, acalmou tudo. Então isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, agora sobre a natureza. Então Jesus acalma aí a tempestade. No subtópico 2, autoridade sobre o vento. Após ter compaixão na multidão, Marcos 6,34, e alimentar quase 5.000 homens, Marcos 6,44, Marcos registra que Jesus pediu que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, Marcos 6,45. Após despedir-se da multidão, Jesus foi a um monte para orar. Quando sobreveio a tarde, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. E vendo que os seus discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava ao contrário, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Ao avistarem Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Entretanto, logo Jesus falou com eles dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Marcos 6,50. Marcos relata que Jesus, uma vez mais, demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois ao subir no barco com eles, o vento se acalmou. Então aqui esse episódio, se você prestar bem atenção, Jesus não pediu aos discípulos para entrar no barco, ele ordenou, ele mandou, ele exigiu. Se você olhar aí, tem várias traduções, mas toda tradução diz a mesma coisa. Ele obrigou, tem a tradução que diz, ele obrigou os discípulos a entrar no barco. Quando Jesus disse para eles entrarem no barco, eles lembraram de quê? Eles se lembraram que da outra vez que eles entraram no barco, Jesus estava junto, Jesus foi dormir, teve uma tempestade e eles quase morreram. Agora Jesus disse: "Eu vou ficar aqui, despedindo aqui a multidão, e vocês entrem no barco e vão." E eles falaram: "De jeito nenhum. Se com o Senhor no barco nós quase morremos, se não fosse o Senhor nós íamos morrer, imagine nós irmos sem o Senhor." E Jesus agora obriga, exige deles: entrem no barco e vão. Então ele obrigou, pode ver aí que a palavra é exigiu, obrigou, compungiu. Cada tradução vai dizer uma coisa. Então nós temos aí algumas traduções dizendo constrangeu, compeliu, obrigou, constrangeu, aí insistiu. Então veja que sempre tem um sentido então de que os discípulos não quiseram, mas Jesus obrigou-os a entrar no barco e irem. Então Jesus despediu a multidão, foi orar. Jesus sempre gostava de orar. Ele procurava locais desertos, onde não tinha ninguém, para orar. Ele sempre estava orando. Jesus está na terra como homem, não se esqueça nunca disso. Então ele estava sempre orando, ele buscava a oração, ele buscava comunhão com Deus. Ele estava nos dando exemplo de cada um de nós como homem, como os filhos de Deus na terra. Nós devemos sempre orar, buscar a Deus. E Jesus gostava muito de orar aí de madrugada. Você vai ver que Jesus se levantava de madrugada para orar, e sempre no lugar onde ele pudesse estar só ele e Deus. E não era oraçãozinha de 15 minutos, de meia hora, de uma hora. Ele passava horas orando, aí 2, 3 horas orando, às vezes passava a noite orando. E aí, se você entender que Jesus estava na terra como homem, você vai ver como é que Jesus era tão usado pelo Espírito Santo, porque Jesus estava sempre na prática da oração, muita oração. Também jejuava e também tinha um conhecimento grande da Bíblia. Estudou a Bíblia. Não vai pensar que Jesus recebeu tudo, pronto, já conhece a Bíblia inteira. Não, ele estudava a Bíblia, que na época tinha só o Antigo Testamento. Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, ele não falou apenas o que estava escrito, ele pegou lá um livro, um rolo, e leu, veja só. Então,
nós vamos ver aí Jesus se comportando como um homem, mas um homem o quê? Cheio do Espírito Santo, nos dando exemplo disso. Então ali, o que aconteceu? Os discípulos foram, e Jesus então despediu a multidão, foi orar, depois ele vai passar à frente deles, ele está andando sobre o mar. E eles então viram Jesus andando sobre o mar. Os discípulos eram pessoas normais do povo, tinham medo até de fantasma, por incrível que pareça. Tinham medo de fantasma. Agora imagine, quando Jesus estava andando sobre as águas, ali era a 4ª vigília, né? Então estava ali próximo das 5 horas da manhã, e eles quando viram, gritaram. A Bíblia diz que eles gritaram com medo de fantasma. E era só homem, não tinha mulher não. Veja só, gritaram com medo. Então eram homens muito simples, homens que, muitos pescadores, muitos deles eram pescadores, acreditavam em histórias de pescadores, né? Então eles gritaram com medo. E Jesus disse: calma, sou eu. Como se dissesse: ô bando de medroso, sou eu. E aí então Pedro disse: se é o Senhor, então manda que eu vá até aí. E só Pedro foi. Veja, eram os discípulos, mas só Pedro foi. Só Pedro teve fé suficiente para ir até Jesus. Aí você diz: mas Pedro afundou. Pois é, mas Jesus estendeu a mão para ele e não deixou que ele se afogasse. Mas só ele teve fé para andar sobre as águas. Só ele poderia depois contar esse testemunho: eu andei sobre as águas. Ninguém mais poderia contar. Então Jesus vai e entra no barco e repreende aquela tempestade. E tudo se acalma. Repreende o vento que causava a tempestade, né? E pronto, acabou. Já tinha realizado aquele milagre de multiplicação dos pães, né? Sobraram aí 12 cestos cheios. E depois existe a outra multiplicação dos pães, quando sobram 7 cestos cheios. A primeira, Jesus dizendo que ele é o pão do céu, o alimento de Deus para a nação judaica, 12 cestos. E a segunda multiplicação dos pães, mostrando para a igreja que ele é o pão que sacia a igreja, o alimento da igreja, né? Aí sobraram 7 cestos. No subtópico 3, a autoridade sobre as árvores. No Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, encontra-se o momento em que Jesus amaldiçoou uma figueira, Marcos 11, 22 a 26. O que devemos nos atentar é que Jesus usa a figueira para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Marcos expõe que o servo, após sua entrada triunfal em Jerusalém, teve fome, e ao enxergar de uma certa distância uma figueira coberta de folhagens, ele aproxima-se desta figueira para ver se encontraria algum figo e se alimentar. Entretanto, encontra somente folhas. Nesta hora, recorrendo à sua autoridade, Jesus disse para a figueira que nunca mais comeria o fruto daquela árvore. Conforme acentua Marcos em seu evangelho, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Marcos 11, 20. Veja bem que a figueira é um símbolo, né, de Israel. E Jesus tinha ali acabado de entrar, então ele viu que ele foi rejeitado, ele viu que os judeus não o reconheciam como mestre, como Messias, como Senhor, e ele estava ali prevendo exatamente o que aconteceria com Israel. Então, eles sofreriam muito por ter rejeitado o Messias. Tanto eles sofreram muito com a invasão de Roma no ano 70, né? Como vão passar pela grande tribulação e vão sofrer grandes juízos. Além de serem enganados pelo anticristo, vão passar por grandes juízos de Deus por terem rejeitado o Messias. Então, Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca-se desde a raiz. Por quê? Porque ela tinha folhas indicando o quê? Que tinha fruto. Então ela estava o quê? Enganando as pessoas, assim como Israel estava fazendo. Tinha folhas, porque tinha religião, tinha os sacrifícios, mas tudo era falso. Eles não tinham Jesus no coração, eles não tinham desejo pelo Messias,
Eles não reconheceram o Messias, não deram fruto de arrependimento. Então, mais uma vez, aí o poder do Espírito Santo que estava em Jesus se manifesta, então, ali como agora uma maldição sobre aquela figueira que se secou desde a raiz. Então, aquela figueira nunca mais deu fruto, porque ela secou até a raiz. No tópico 2, a autoridade sobre os demônios. Não há nada mais prazeroso do que a observação leve e aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. O que devemos nos atentar é que Jesus escolheu 12 discípulos e os designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar os demônios. Marcos 3, 14 a 15. Então veja que Jesus agora vai entrar na área dos demônios. Nós vimos sobre a natureza, agora sobre a área espiritual, aí, do discernimento de espíritos, que é um dom do Espírito Santo. Então, esse dom você tanto enxerga a ação acontecendo, sabendo que é demônio, quanto você recebe poder, autoridade sobre esses demônios, nesse dom de discernimento de espíritos. Então agora Jesus vai agir nessa área de demônios. Veja que quando Jesus envia os 70, também os 12, ele dá poder a eles. É como aconteceu lá no tempo de Moisés. Aqueles 70 anciãos que foram escolhidos para ajudar Moisés no seu ministério, eles foram naquela hora cheios do Espírito Santo. Lá diz que Deus tirou de Moisés e colocou também sobre eles. Não quer dizer que Moisés ficou sem. Isso nós chamamos algumas vezes de impartição, Então, foi transmitido, foi retirado um pouco de Moisés para dar aqueles 70. Tem até a história lá do Eldad e Medad, que profetizaram no arraial, Eles nem estavam no meio, mas eles receberam, porque foram escolhidos, não importa onde eles estivessem. Assim também, então, Jesus dá poder àqueles 70 para eles saírem pregando. Ainda diz para eles que eles poderiam curar enfermo, doente, expulsar demônios, eles poderiam até ressuscitar mortos. Por quê? É o que estava sobre Jesus, que Jesus estava dando a eles. É diferente agora de nós agora, Agora o Espírito Santo concede a nós os dons do Espírito Santo. Jesus escolhe os ministérios e o Espírito Santo capacita os ministérios. Agora todo crente pode orar, buscar e pode receber os dons. O Espírito Santo concede a todos. Paulo diz aos Coríntios, olha, todos podeis profetizar. Olha, todos podem receber dons. Ainda no tópico 2, subtópico 1, uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Percebe-se pelas páginas do Evangelho de Marcos que Jesus demonstra possuir autoridade total sobre os demônios. Marcos narra que Jesus, ao chegar à província dos Gadarenos, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo que nem com cadeias o podia alguém prender. Marcos 5, 2 a 5. O homem possuído pelos demônios viu Jesus ao longe e correndo adorou-o. Marcos 5, 6. Nesta hora, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus, os demônios rogaram-lhe para que os não enviassem para fora daquela província. Marcos 5:10. Marcos, nesta hora, relata que andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Marcos 5:11 a 13. Devemos saber aqui que não era só um gadareno endemoniado, eram dois, E vamos ver aí que este homem andava nu, ele andava nos sepulcros, morava nos sepulcros, várias vezes foi acorrentado e quebrou as correntes, então era tremendamente violento, tremendamente forte, devido a demônios, a possessão de demônios, Se você não sabe ainda, mas a pessoa possuída de demônios, por exemplo, você pode subir aí em cima de uma mesa, 3, 4 pessoas, uma pessoa só, às vezes magrinha, uma mulher magrinha, pequenininha, levanta aquela mesa com todo mundo em cima. Então é uma possessão maligna, demônios. Aquele homem tinha uma legião de demônios. Veja só. Então, ali, quando ele vê Jesus chegando,
né? Nós sabemos que exatamente por isso houve aquela tempestade no mar, né? Satanás tentava impedir Jesus de chegar ali aos gadarenos, de libertá-los, né? Ali também havia uma grande produção de carne de porco, né? Carne suína, que era proibido por lei aos judeus comerem, né? Mas ali era uma mistura de gente, né? Que veio da Síria e de outras nações quando a Síria invadiu ali a parte norte, né? Chamada Israel, colocou ali, e Samaria era a capital então dessa parte norte. E ali então eles criavam porcos, aquilo ali era uma afronta a Deus, né? Que era a criação de porcos. E Jesus chega ali então para resolver essa situação. Havia uma criação imensa de porcos, haviam 2 endemoniados, um deles se destacava pela violência, pela possessão de muitos demônios, né? Uma legião de demônios. Então, Jesus estava indo para ali, houve aquela tempestade, Jesus vence a tempestade e agora Jesus chega ali para resolver aquela situação que estava ali. Veja que quando eles veem Jesus, imediatamente eles correm e ali adoram, quer dizer, se abaixam, ficam de joelhos perante Jesus. Eles reconhecem Jesus, eles sabem o reino espiritual, né? Eles sabem quem é de Deus, quem não é. Todos os demônios sabem quem é o crente, se é crente ou se não é. Então eles enxergam no reino espiritual. Como é que eles sabem a diferença entre nós e a pessoa que não é crente? Simples, nós temos o Espírito Santo e o descrente, o ímpio, não tem. A diferença é simples, né? É o reino espiritual, eles enxergam no reino espiritual, nós só enxergamos o material, nós não sabemos, olhando assim, né? Mas eles sabem. Então, eles se dobraram diante de Jesus nessa hora, e Jesus disse logo, sai dele, demônio. E aí eles dizem para Jesus, que sabem quem ele é, e pedem para que Jesus não os expulse daquela região, porque aquela região ali estava boa para eles, né? Estavam dominando ali, ó, criação de porcos, e fazendo os judeus pecarem contra Deus, transgrediram a lei que estava escrita para eles não comerem carne de porco. Então havia uma grande, 2.000 porcos ali, uma grande manada de porcos, e eles estavam dominando ali, estavam mesmo um terror ali, né? Todos aterrorizados com medo desses endemoniados. Então Jesus permite que eles entrem nos porcos. O que eles queriam? Eles queriam que Jesus não conseguisse fazer nenhuma obra ali. Eles queriam que as pessoas expulsassem Jesus dali. E se eles entrassem nos porcos, eles bagunçariam toda a região e Jesus ficaria sem ação ali. Mas olha só a tática de Jesus. Jesus os deixa entrar nos porcos, os porcos enlouquecem e pulam dentro d'água, pulam dentro do mar e morrem afogados. Então aqueles demônios têm que sair agora. Eles não podem voltar para os gadarenos, porque Jesus já tinha dado ordem para eles saírem. E agora o gadareno, nós vamos encontrar o gadareno que antes estava nu, agora achamos ele vestido. Antes ficava correndo por toda parte, não parava, agora estava assentado. Olha só, antes falava como voz de demônios, né? Gritava, xingava, era violento. Agora estava ali sentado, manso, conversando com Jesus. O que ele queria agora? Ele queria ir com Jesus, acompanhar Jesus. Mas agora Jesus vai fazer uma obra maravilhosa. Diz para ele, vai e dize lá para os seus, vai para sua casa, diz o que eu tenho feito por você. Então Jesus agora tem ali um pregador do Evangelho que vai dar o seu testemunho por toda parte da libertação. As pessoas vão ver, olha, esse era aquele endemoniado que andava aí todo descabelado, nu, violento, olha aí. E ele vai dizer, olha, Jesus, eu encontrei Jesus, o Messias, ele me libertou. Olha só que pregação que ele tinha para fazer. E ele saiu pregando por toda parte, ganhando as almas para Deus. Olha só, Jesus colocou ali um grande pregador. Então o plano de Satanás foi frustrado.
tanto ficaram livres quanto viraram pregadores do Evangelho. Então nós vemos aí uma clara a autoridade de Jesus, né? Aí o dom do discernimento de espíritos estava sobre ele. E aí então os demônios foram expulsos. No tópico 2, subtópico 2, uma autoridade inquestionável. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. Marcos 9, 17 a 27. É bom que se diga que o incidente da cura do jovem lunático ocorre após Jesus e os discípulos descerem do monte onde ocorreu a transfiguração. Refugiando-se na narrativa do texto do Evangelho de Marcos, podemos dizer que o espírito maligno que tomava conta daquele jovem atuava de duas maneiras distintas para que aquele jovem não recebesse a sua cura. A primeira ação dos demônios foi deixá-lo mudo, pois desse modo ele não tinha como rogar por aquela cura. E a outra maneira de atuação de Satanás foi deixá-lo surdo, Marcos 9, 25, pois assim o jovem não poderia ser alcançado pela palavra que liberta o homem das garras do diabo. Contudo, vemos que o pai do jovem o leva até Jesus, que, usando sua autoridade, liberta aquele jovem dos demônios que o assolavam. Então vamos ver aí que Jesus primeiro se manifesta ali, né, mostrando o reino de Deus aos discípulos, aos 3 discípulos que eram mais chegados, mais íntimos dele, né, que eram ali Pedro, Tiago e João. Então ali Jesus aparece como se fosse agora no reino de Deus, né? Ali eles vão ver como é Jesus no reino de Deus, um corpo glorificado. Ali aparece Moisés e Elias. Veja só, Moisés representando a lei, Elias representa os profetas, Jesus representa a graça de Deus. Aí nós vamos ver, Moisés representa aqueles que morreram e ressuscitaram, Elias representa aqueles que vão ser arrebatados sem experimentar a morte. Então ali havia uma representação do reino de Deus futuro, para que os discípulos ali, os 3 apóstolos, tivessem uma noção. Só mais tarde que eles foram entender aquilo e Jesus os proibiu de contar para os outros a respeito daquela visão. Só depois que Jesus morre e ressuscita é que eles vão escrever sobre isto. No caso aí, é claro, só João e Pedro que escrevem sobre isto. Tiago foi morto, né, a espada por Herodes. Aqui nós vamos ver que logo após então Jesus vai e um pai leva ali o filho lunático, quer dizer, uma pessoa que estava ali fora de juízo, né, lunático, aí a pessoa fica aí como se fosse um louco. E aquele menino, ele estava surdo e mudo. Então o que causava surdez e mudez? Demônio. Então Jesus chega e então expulsa o demônio, aquele menino. As pessoas pensam, o menino morreu, que caiu pro chão lá. Muitas vezes nós oramos, a pessoa cai pro chão, né? Fica ali como se fosse desacordado, como se tivesse até morrido. Então Jesus pega, então ele levanta e o menino está totalmente curado, está falando, está ouvindo, porque o demônio saiu, Jesus expulsou o demônio. Então novamente o dom de discernimento de espíritos está ali sobre Jesus, e Jesus está então com uma autoridade sobre o reino espiritual, o reino de Satanás. Ainda no tópico 2, subtópico 3, Jesus concede o poder de expulsar os demônios. É notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede aos seus discípulos o poder para expulsar os demônios. Marcos 3, 15, 16, 17. Pois nosso Senhor bem sabe que ainda há atividade demoníaca no mundo e pessoas que precisam ser libertas de espíritos maus. Contudo, é importante destacar que a autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se torna posse deles, permanece sempre a autoridade delegada. Ser escolhido por Deus nunca será motivo de vangloriar-se ou reivindicar privilégios. É um chamado para o serviço, como está em Marcos 9, 35. Você pode estudar mais sobre isso aí nesse livro que aparece aí, né? Do Dewey Olholem, Marcos, a introdução e comentário Vida Nova, 1999, página 70. Então veja que Jesus está ali sendo usado pelo Espírito Santo, no nome de discernimento de espíritos, né? Jesus dá uma ordem para nós, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem. Aí fala de falar novas línguas, né, batismo com o Espírito Santo, e fala aí, expulsarão os demônios. Então, veja bem, Jesus está dizendo que nós também devemos fazer isso assim como ele fez.
Se ele diz, vocês farão maiores obras do que essas que eu estou fazendo. Então nós também temos aí uma autoridade de Jesus, assim que ele morreu e ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide. Ele está enviando, e ele disse, eis que vos dou poder. Então, Jesus está concedendo a nós, Jesus é Deus, está concedendo a nós o poder sobre o reino espiritual. Todos nós podemos, nós recebemos, aí o Espírito Santo mora em nós, todo o poder necessário para pregar o Evangelho, para ensinar, para curar os doentes, os enfermos, expulsar demônios, poder sobre a natureza, sobre tudo, foi concedido a nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. Portanto, usemos esse poder na pregação do Evangelho para nós ganharmos multidão de almas. Veja, os apóstolos ganhavam multidão de almas. Na primeira manifestação do Espírito Santo sobre o dom de variedade de línguas, no dia do batismo no Espírito Santo, quase 3.000 almas. Na Porta Formosa, 5.000 almas ali, milagre daquele homem aleijado. Aí vamos ver Paulo em Listra, o aleijado andou, multidão se converte. Pedro lá em Listra, né? Lá, Dorcas ressuscitou, ali o Enéas andou, aleijado. Multidão de pessoas se convertiu. Então nós temos que pregar dessa maneira. Vamos agora ao tópico 3, autoridade sobre as enfermidades. Contemplamos no Evangelho de Marcos Jesus enviando seus discípulos para pregoar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Se bem observado, ao mesmo tempo que o Senhor os envia, também lhes concede a autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Marcos 16, 18. Então vamos ver aqui os dons de curar. Aí está no plural porque tem doenças e enfermidades, são duas coisas diferentes. Doença é tudo aquilo que dói, enfermidade não dói. Por exemplo, enfermidade, ansiedade, depressão, né? Aí a cegueira, a pessoa enxergava bem, de repente passa a não enxergar mais, a pessoa ficou surda, tudo. Isso é uma enfermidade, não dói, mas causa grande prejuízo para a pessoa que tem esse tipo de enfermidade. Então Jesus curava tanto uma coisa quanto outra. Então os dons de curar são para curar tanto as doenças quanto as enfermidades. A pessoa que recebe dons de curar, ela deve sempre orar para que Deus o use para curar mais doenças, mais enfermidades. Às vezes começa curando uma pessoa, 2, 3, 4, 5, tal. Isso vai aumentando. E aí nós temos que orar buscando mais, sermos usados para curar mais doenças, mais enfermidades. Então nós vamos orando, né? Vamos jejuando, vamos buscando, e aí vai aumentando, isso vai aumentando, nossa fé vai aumentando, porque depende muito da nossa fé. Aquela pessoa que recebe dons de curar precisa crer nisso. Então ele vai orar pelas pessoas e antes de chegar lá, de orar pela pessoa, ele tem que acreditar que a pessoa vai ser curada, né? Então os dons agem pela fé. Então vamos ver essa autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre as enfermidades. Tópico 3 sobre o tópico 1, autoridade sobre todas as doenças. O Evangelho de Marcos é essencial para a abrangência do estudo sobre a autoridade de Jesus. Conforme observado nas Santas Escrituras, durante o seu ministério terreno, Jesus curou muitos doentes, exceto em Nazaré, onde curou alguns poucos enfermos pela incredulidade do povo. Marcos 6,5. É significativo notar que todos os 4 evangelistas destacam esta autoridade de Jesus sobre as enfermidades. A partir do que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Marcos 1,34. Podemos ver neste Evangelho que ele mostrou sua autoridade de sua cura desde uma simples febre, Marcos 1,29 a 31, a uma ressurreição, como no caso da filha de Jairo, Marcos 5,35 a 43. Então devemos separar aí, né? Por exemplo, a ressurreição de morto já não é mais dentro dos dons de curar. Aí já é milagre, tá? Então devemos separar essas coisas direitinho, né? Se alguém nasceu cego e foi curado, aí não é mais dons de curar, aí é milagre. Porque dons de curar é quando alguém fica doente e é curado, tá? Então, devemos separar para entender direitinho. Aí no caso do ministério então de Jesus, os dons do Espírito Santo, todos os dons operavam através de Jesus. Todos os dons, a plenitude do Espírito estava sobre ele. Então, nós vamos ver, por exemplo, na vida de Paulo, né, se nós estudarmos a vida de Paulo, nós vamos ver também que todos os dons do Espírito Santo operavam através de Paulo.
É o único que nós podemos ver na Bíblia que podemos perceber que todos os dons do Espírito Santo operavam através dele. Então ele chegou a dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus tinha aí sobre ele todos os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele, ele era cheio do Espírito Santo, todos os dons então operavam. Então todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, Jesus orava e imediatamente as pessoas eram curadas, tá? Talvez seja difícil acharmos uma pessoa hoje que tem dons de curar assim, sobre toda doença, toda enfermidade. Porque, por exemplo, mal de Parkinson, né? Mal de Alzheimer, síndrome de Down, certos tipos de coisa. Então nós vemos aí que dificilmente aparece alguém que tem dons de curar, e esses tipos de doenças, de enfermidades são curadas. Dificilmente nós vamos achar alguém então que opera nele os dons de curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Nós estamos orando por isso, né? Nós vamos orando, buscando mais e mais. Agora depende muito da nossa fé. Quanto mais nós oramos, quanto mais pessoas são curadas, mais a nossa fé vai crescendo e mais doenças são curadas, mais enfermidades são curadas. É assim que acontece. Então, nós temos orado. Muitas vezes, nós já fomos, por exemplo, em Joinville, passamos um mês lá pregando nas igrejas, orando, foram mais de 1000 pessoas curadas. E assim, nós vamos orando. Tem igreja que nós vamos, no fim de semana, são 200 e poucas pessoas curadas. Mas tem algum tipo de enfermidade, tem algum tipo de doença que ainda não é curado. Qual o defeito? Falta o quê? Mais fé, né? Falta mais dedicação, passar aí 4, 5 horas orando, jejuar aí 3 dias, 20 dias, 40 dias. Quanto mais a gente se dedica, mais também a nossa fé aumenta, né? Quanto mais a gente se consagra, mais a fé vai aumentando, mais o Espírito Santo vai tendo domínio sobre nós e mais ele vai nos usando. Então, todo lugar que nós vamos, nós jejuamos. Às vezes eu vou pregar 2 dias, 3 dias, façamos 2 dias, 3 dias em jejum, para podermos orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Então, quanto mais oramos, mais nós vamos tendo fé, mais nós vamos, então, sendo usados para curar mais pessoas. Agora, Jesus tinha plenitude. Então, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade era curado por Jesus. Então, além de ter aí os dons de curar, ele também tinha dons de milagres. Então, todas as pessoas eram curadas. E quem tinha problema com possessão maligna, também ele tinha o dom de discernimento de espírito. Então, também todos os demônios saíam, porque tem as doenças e enfermidades que são causadas por demônios, como esse menino que era surdo e mudo e era demônio, né? E tem as doenças e enfermidades herdadas dos pais, dos avós, né? Tem aquelas também que são ocasionadas por nossa péssima alimentação, né? Ou por alguma coisa que nós fizemos que nos causou doença e enfermidade. Por exemplo, alguém que fuma, alguém que bebe bebida alcoólica. Então, são doenças e enfermidades causadas por vários motivos. Dentre esses motivos, existem também os motivos que são demônios. Então, na cura das pessoas, das doenças e enfermidades, aí acontece também aí o dom de discernimento de espíritos para expulsar esses demônios e dom de milagres também, porque algumas doenças, alguma enfermidade já é uma coisa, já que nasceu a pessoa com aquilo, precisa de uma ação milagrosa. Vamos ver então que a incredulidade pode atrapalhar. Por exemplo, se nós vamos a um local orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, se as pessoas não acreditarem que vão ser curadas, elas não vão lá na frente onde eu vou orar, que eu oro pessoa por pessoa. Então, muito provavelmente, essas pessoas não serão curadas. Então, a incredulidade delas as impede de ir e receber a oração. Então, continuam doentes. Olha só. Então, o que aconteceu em Nazaré foi isso. Não quer dizer que Jesus orou pela pessoa e ela não foi curada. Quer dizer que a pessoa não foi até Jesus para ser curada. Então, deixaram de ser curadas. Então, não acreditar, perderam a bênção. Nós estamos vivendo uma época dificílima na igreja, porque eu estou à disposição para orar para as pessoas serem curadas. E por que eu não estou todo dia orando por doentes e enfermos? Porque as pessoas não acreditam. Vou fazer o quê?
nós estamos à disposição das igrejas para orarmos Jesus curar. Só convidar, também não cobro nada. Então Jesus curou tanto uma febre, da sogra do Pedro, quanto curou diversos tipos de doenças e enfermidades, além dos milagres, além do poder lá sobre os demônios. Então Jesus curava a todos. No tópico 3, sobre o tópico 3, a autoridade para levar esperança a muitos. Marcos registra uma série de milagres realizados por Jesus. Este evangelho possui extraordinários milagres narrados como exemplos do poder de Jesus Cristo. Meyer Piller, Mateus, o Evangelho do Grande Rei, 1995, página 51, diz: ao curar, Jesus realmente sentiu o fardo dos doentes. Assim preencheu a lei da verdadeira ajuda, o colocar-se sob o fardo de quem se quer ajudar. Gálatas 6:2. Saiu dele poder quando uma mulher tocou nas suas vestes procurando cura. Marcos 5:30. Suspirou quando orou por um surdo e mudo. Marcos 7:35. Emocionou-se junto ao túmulo de Lázaro. João 11:35-38. Então veja que Jesus, ele sentia a dor das pessoas, E isso é muito importante para quem ora pelas pessoas. Você olha uma pessoa doente, enferma, e você sente aquela compaixão, aquele amor, aquele desejo de ajudar a pessoa. A gente sabe que as pessoas estão assim por falta de fé, por falta de alguém que ore por elas, que acredite em Deus. Então é muito triste ver, porque Jesus quer curar todos. Deus não quer ver ninguém doente, nós somos filhos de Deus. Olha, Jesus já levou sobre ele nossas doenças, enfermidades, maldições, lá quando morreu na cruz. Deus não quer ver ninguém doente, mas as pessoas não compreendem, não entendem isso, não buscam ser curadas, não acreditam em Deus, não acreditam que Deus usa servos dele para orar para que as pessoas sejam curadas. Eles não acreditam nisso. É muito triste a gente ver isso. A gente fica olhando assim, meu Deus, por quê? Por que a igreja se comporta dessa maneira? Por que vem uma pandemia? 700 mil pessoas morreram, sendo que existe uma igreja cheia do Espírito Santo para orar, para que essas pessoas não morram. Nós temos que acreditar no poder de Deus, temos que colocar em ação a nossa fé, acreditarmos que Jesus cura. As farmácias estão se multiplicando, os médicos, aí não tem médico que chega, tanta doença que aparece. E a igreja que tem o papel de fazer isso, de curar essas pessoas, orar, colocar a mão sobre essas pessoas, ungir com óleo em nome de Jesus e elas serem curadas. A igreja não está fazendo o seu papel. Temos que sentir a dor dos outros, temos que ter essa compaixão de Jesus, esse amor pelas pessoas. Chama-se empatia, é se colocar no lugar dos outros, é sentir a dor dos outros. Então Jesus olhava para a multidão com compaixão. Ele amava as pessoas, ele queria libertar as pessoas das doenças, das enfermidades, dos demônios. Então ele sentia isso, no espírito, aquilo removia dentro dele aquele desejo de ajudar. Ele via que as pessoas não tinham pastor, ou seja, não tinha gente que ajudasse, não tinha gente que acreditasse em Deus, orasse por eles. Então ele fazia esse papel, passava tempo e tempo. Então nós vamos ver aqui 1/3 do tempo de Jesus, talvez mais do que isso, talvez mais até da metade do tempo de Jesus era usado para curar as pessoas, para libertar as pessoas. Aí nós olhamos a igreja hoje, passa 1 hora cantando, aí tem os avisos, tem as coisas, pouca pregação, pouquíssima pregação, e não resta tempo para Jesus na igreja. Jesus não tem mais como ele curar, libertar as pessoas, porque ele não tem tempo na igreja, não tem tempo para ministração. Então, cadê a hora de Jesus, a oportunidade para Jesus curar as pessoas, libertar as pessoas? Não tem mais na igreja. Jesus não tem oportunidade na sua própria igreja. Conclusão: tendo estudado sobre a verdade de que nosso Senhor Jesus possui toda a autoridade demonstrada por ele ao lidar com a natureza, os demônios e as enfermidades,
Devemos procurar estar cada vez mais firmes em Cristo e no poder do Espírito Santo, nos empenharmos no anúncio do Evangelho completo para a pessoa inteira, espiritual, emocional e física. Então, o Evangelho completo, Jesus pregava, ensinava e curava a todos. Olha aí, isso é o Evangelho completo. Nós estamos nos esquecendo dessa parte aí. Metade dos evangelhos falam de sinais, prodígios, maravilhas. Então fala da libertação e cura das pessoas. E nós esquecemos essa parte. Nós cantamos demais, falamos demais, mas agimos pouco para ajudar as pessoas. Sim, precisamos urgentemente mudarmos. Começarmos a crer em Deus e no seu poder. Começarmos a ser realmente imitadores de Jesus Cristo. Vamos orar. Se você, ouvindo esta palavra, deseja entregar sua vida para Deus agora, faça isso. Creia que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu naquela cruz e ressuscitou. Creia nisso. Receba a salvação agora. Receba o Espírito Santo agora. Se você quer receber o dom do Espírito Santo, nós oramos por dons para que as pessoas recebam. Todo lugar que nós vamos, nos convide, estamos insistindo. Eu não estou cobrando nada de você para ir aí. Nos convide, nós estaremos aí ministrando batismo do Espírito Santo, curas, libertações, ministrando para que você receba o dom do Espírito Santo também. Paulo diz: Timóteo, desperta o dom que é antigo. Paulo lhe foi dado pela imposição das mãos do presbitério, pela imposição das minhas mãos. Então veja que Paulo impunha as mãos sobre as pessoas para receberem dons também. Então, nos convide, nós estaremos aí, nós queremos ajudar. Nós estamos aqui dando a nossa vida para ajudar as pessoas. Então, ajude. Tenha compaixão das pessoas que estão aí sofrendo, doentes, muitas vezes possessos de demônios. Se você deseja, se você crê que pode ser curado agora, nós vamos orar e você será curado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas. Salva agora, Senhor. Dai-nos o Espírito Santo. Ó Senhor, concede poder à Tua igreja, fé à Tua igreja, Senhor. Ó Deus, ajuda-os a crer. Pai, em nome de Jesus, cura agora os que estão doentes, estão enfermos. Em nome de Jesus, solta essas vidas agora. Sai deles em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade agora. Receba a Tua cura, receba o Seu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.